Amáveis ouvintes, cumprimenta-lhes o pastor Pedro Liache Filho. O lançamento deste disco é, sem dúvida, uma grande realização disco-fonográfica jamais obtida em todo o Brasil. Quem é Narciso Lemos de Almeida? Por que se tornou cangaceiro? Como se tornou cangaceiro? Quais as suas aventuras no cangaço? É possível um cangaceiro regenerar-se e tornar-se um homem de bem? Como foi que Narciso Lemos de Almeida deixou de ser cangaceiro para viver uma nova vida? Quais as suas experiências depois que se tornou um cristão? Dileto ouvinte, você gostaria imensamente de obter resposta a essas perguntas, não é? Pois é exatamente isso que lhe proporcionamos neste long play. Ao nosso lado, portanto, Narciso Lemos de Almeida, que neste momento ocupa os nossos microfones para a sua saudação inicial. Prezados amigos e ouvintes, aqui estamos e queremos agora dar nossas saudações, o nosso bom dia a todo o povo desta cidade. A nossa primeira pergunta, Sr. Narciso Lemos de Almeida. Por que se tornou cangaceiro? Por falta de justiça das autoridades. Sendo eu ainda menino, e uma certa ocasião me obrigaram a pegar um dormente que eu não podia com ele, e esta mesma pessoa que me obrigou me deu uma surra. Jurei vingança. E passado alguns tempos, era eu quem levava a comida para ele na mata, e quando ele puxava um pedaço de pau para seu travesseiro, jogando o seu machado do lado, eu dei-lhe uma machadada no pescoço, cortei-lhe a cabeça. Saindo, fugindo daqui e dali, passei 4 semanas no meio das matas, comendo palmito cru e frutas, procurando me esconder. Depois de alguns tempos, de 4 semanas, então saí no laço da estrada de ferro e pedi serviço para trabalhar. Perguntaram o que eu podia fazer. Eu disse baldear água para a turma. E aí então me deram um serviço para trabalhar baldeando água para a turma. Depois de um mês, mais ou menos, me puseram como ajudante de cozinheiro. E sendo então ajudante de cozinheiro, o cozinheiro fartou com respeito para comigo, me dirigiu certas palavras que não é lícito nem dizer, e eu, passando a mão no tição de fogo, dei-lhe uma atiçoada de fogo pelo pé do vidro, matei ele também. Fugindo daqui e dali, até que fui preso. Fui para a escola de aprendiz de marinha. Lá na escola de aprendiz de marinha fiquei desde a idade de 12 anos, até a idade de 18 anos. E ali naquele tempo a gente apanhava de gibata, e a música ainda tocava para que ninguém escutasse o grito daqueles que estavam apanhando. Agora, é interessante nós notarmos que para uma pessoa entrar no bando de Antônio Silvino não era muito fácil. O senhor poderia dizer como entrou no bando de Antônio Silvino? Pois não. Eu, quando entrei no bando, eu procurando aonde poderia encontrá-lo, encontrando então, pedi para entrar no bando. E ele deu uma risada e respondeu que eu era moleque. E lá no norte, chamar um garoto de moleque é uma ofensa, e provocar para brigar. Eu pulei para trás, arranquei do revólver e disse, vou lhe mostrar quem é moleque. E atirei. Porém, na hora que eu fui atirar, me seguraram no braço, e o revólver subiu, e a bala passou na cabeça de Antônio Silvino, cuja eu tenho a fotografia de Antônio Silvino comigo, com a estrada feita na cabeça, o sinal onde a bala passou, que até hoje nunca, quer dizer que nunca nasceu o cabelo. E aí então eu já estava também preso, quando iam me matar, ele gritou, não mata este homem, é deste que nós queremos, é deste homem que eu preciso. Eu respondi naquela linguagem nossa do norte, Cabo da Peste, está pensando em me enganar? Hoje um de nós dois vai para o inferno.
E ele disse, não, eu quero você para meu companheiro. Depois de 3 meses, eu não era um simples jagunço, mas era o chefe do bando, cujo meu apelido era Tenente Baianinho. E todos que ali estavam eram homens de idade, mais ou menos seus 40, 50 anos. E eu era um garoto de 18 anos, fiquei como chefe do bando. Sobre esse incidente, parece-me que o senhor tem uma fotografia, não é isso? Perfeitamente. Tenho uma fotografia de Antônio Servino, cujo ainda tem os sinais na cabeça dele da bala que eu atirei. Perfeitamente. Agora, eu gostaria de perguntar, o senhor poderia enumerar alguns fatos de importância ocorridos durante a sua vida de cangaceiro? O senhor se lembra de algum acontecimento, de algum incidente de grande repercussão durante a sua vida de cangaceiro? Pois não. Eu lembro, alguns ainda me lembro. Um das mais impressionantes no meu modo de pensar foi quando nós tivemos o tiroteio no Morro das Onças, em Pernambuco. E ali eram 100 e tantos soldados que nos perseguiam. Nós chamávamos os soldados da Força Pública de macaco. E os soldados do Exército chamavam de periquito. E quando nós estávamos ali, mais ou menos, esperando às 3 horas, a polícia que ia nos combater, porém nós tínhamos ali aquela política PRP antiga, os fazendeiros, que nós protegia. E nós tínhamos mandado fazer uma trincheira de saco de areia. Mas como demorou muito para a polícia chegar, nós saímos por ali comendo fruta, brincando. E nisso vimos um soldado que vinha subindo. E nós ali com a nossa trincheira feita. E então foi quando eu disse, lá vem um macaco. Corremos para a trincheira. O meu companheiro chamava-se Cocada, e tudo nós tinha apelido. O próprio Antônio Servino não era Antônio Servino o nome dele. O nome dele é Manuel Batista de Moraes. Porém, Antônio Servino era o apelido. E aquele nosso colega correu na trincheira e pegando um pouco da minha posição, ficando um pouco com a perna aparecendo, e então a rajada de metralhadora cortou minha perna desde o joelho até a cintura, tirando apenas a pele por cima e alguma carne, e ali nós tivemos o tiroteio. Naquele tiroteio, matamos todos os soldados, escapou alguns, foi morto a punhar. E depois então, disse Antônio Servino para mim, precisamos levar este homem erguido, porque ele não pode andar. Eu disse, posso andar. Ainda estava sangue quente, saí andando, mas os pedaços de pele lhe pendurado pela perna. Quando chegamos no esconderijo, ele disse, é necessário fazer uma pequena operação. E ali então, com um facão bem amolado, foi cortado tudo aqueles pedaços de pele, carne de pendurado, socado ervas que nós conhecemos lá no mato, pusemos em cima. Prazo de mais ou menos de 15 dias e já eu estava andando. Parece-me que há um incidente a respeito dessa perna, quando o senhor estava falando em algum lugar, parece que não acreditaram que o senhor tinha essa perna assim estraçalhada. O senhor se lembra desse incidente? Pois não. Isto aconteceu no estado do Rio, lugar por nome Capivari. Estava eu pregando o evangelho, como é muito comum. Nos lugares onde vou pregar, eu conto a história da minha vida passada. Não conto isto com prazer, mas conto para mostrar como a pessoa, quando se entrega a Cristo, se converte, ele torna-se uma nova criatura. Então, contando a experiência desta perna, estava completamente repleto o auditório. Não havia mais lugar, tinha gente na rua. E ali estava o delegado, o prefeito, o promotor público. E quando eu terminava meu trabalho, que eu ia descer do púlpito, então fui avisado pelo um dos diáconos da igreja, dizendo, irmão Narciso, aí tem gente que está querendo ver sua perna. Tornei subir o púlpito e disse, pois bem, veio ao meu conhecimento pessoas que estão querendo ver minha perna, eu mostrarei. Arregaçava a caixa em que onde ela podia subir e mostrava. E ali fez uma fila de pessoas para ver. E aquelas pessoas ficavam admiradas de ver a cicatriz que eu tenho na perna. E ali, então, o delegado daquela cidade se converteu ao evangelho. Hoje é sorpretendente da escola dominical naquela igreja. E, além disso, também eu tenho nesta mão, a mão direita, um dedo cortado,
é uma peixeira, uma faca no norte. E além disso também tem outro aleijado, que também foi atingido pela faca. E são sinais daquelas lutas. O senhor se lembra de outro fato de interessante durante a sua vida de cangaceiro? Sim. Uma ocasião, nós fomos atacados por causa de que em um caminhão carregado de vinho, e nós tomamos esse caminhão de vinho e levamos para o nosso esconderijo. E então, entre nós havia um que sabia guiar caminhão, e esse levou o caminhão para o esconderijo. Aquele que era o chofer do caminhão ficou ali preso. E então, mais tarde, um senhor por nome João Caboclo da Silva denunciou nós à polícia. E nós, por causa daquele homem denunciar, nós perdemos 2 companheiros um dia, porque a polícia nos perseguiu e perdemos esses 2 companheiros. Porém, eu jurei vingança. E anos se passaram. Depois de muitos anos, João Caboclo da Silva ia na fazenda de Zumbi, na margem de um rio, ia tomar banho, e ali então, atrás de um toco, matei aquele homem. Me diga uma coisa, o senhor era religioso durante a sua vida de cangaceiro? Perfeitamente. Rezava o terço todos os dias, confessava com o padre Cícero do Juazeiro do Ceará, e ele dizia, pode ir que Nossa Mãe Maria Santíssima perdoa os pecados. Procurava fazer tudo para ser um homem bom, mas tinha comigo um ódio tão grande que quando a pessoa me fazia qualquer coisa, eu procurava vingança. E assim fazíamos. Quando nós matávamos um dos nossos inimigos, nós levávamos um maço de vela no bolso, ele para que não morresse sem a vela. E os senhores são testemunha disto, que hoje mesmo ainda, quando morre uma pessoa, não evangelho, em volta do caixão, está cheio de vela, diz que para alumiar o caminho. Mas não adianta nada, o caminho será iluminado por Cristo. A não ser por Cristo, o homem não chega ao conhecimento da verdade. E além disso, nós rezava terço para a arma daqueles que matávamos, e tudo isso nós fazíamos. Uma das provas que eu era religioso, porém não conhecia Cristo. Perfeitamente. O senhor se lembra ter conhecido no tempo de cangaceiro algum pregador do evangelho, algum protestante, como era chamado naquele tempo? Sim. Eu conheci um homem que foi um dos primeiros missionários que veio ao Brasil, cujo este homem pregava o evangelho ali naquela nordeste por aqueles lugares afora, e em um dia nós fomos salariados por um frade por nome Celestrino. Este frade nos deu 100 cruzeiros para nós matarmos esse pregador. Esse pregador chamava-se Solomão Gizmo, e há nos cantores cristãos e nos livros de cântico o nome deste homem, que foi um das maior parte dos hinos, foi escrito por este homem. Porém, este homem vinha montado num burrinho, cantando um hino. E eu, Cocada, Antônio Servino, estávamos num lugar de tocaia para tirar a vida daquele homem. Quando aquele homem vinha vindo, montado no cavalo, de longe, quando ele nos viu, ele disse, bom dia, caçador, como vai? Já matou muita caça? E eu respondi, a caça que eu ia matar, ainda não matamos. E aquele homem chegava perto de nós, pegava na mão, complementava e descia. A pregação naquela ocasião era na casa de um delegado, pois a perseguição era tanta que não havia tempo no evangelho. Era feito nas casas de família. E os crentes que ali estavam, sabendo que Solomão ia ser morto, estavam de joelho orando a Deus para que guardasse aquele homem, para que nada acontecesse. E então, quando acabaram de dizer amém, que abriram os olhos, olharam para trás e encontraram Solomão de pé. Então perguntaram-lhe, ô meu irmão, não aconteceu nada com o senhor? Ele disse, não aconteceu nada. Não viu nada por aí? E então, disse ele, eu vi 3 caçadores. Os crentes perguntaram, o senhor acha que é caçador? Aqueles eram os 3 do bando de Antônio Servino que estava para lhe matar. Respondeu ele, não fez nada para mim. E ali continuaram, tiveram a escola dominical e depois almoçaram.
E durante o dia nós saímos à cidade, encontramos com o frade. O frade perguntou, mataram homens? Eu disse, não, não matamos e nem podemos matar, pois um homem daquele é bom, um homem que não faz mal a ninguém, nós não podemos. Disse então o frade, essa gente são terríveis, essa gente são do diabo, essa gente não crê em Deus, não crê em santo, não crê em nada. E são tão terríveis que casam irmão com irmã. Eles ali queriam insinuar que os crentes casariam com a sua própria irmã. Porém, nós acostumamos chamar os crentes de irmãos. E ele, então, para fazer com que nós ficasse mais revoltoso, disse que era com a irmã carnal. E ali nós saímos novamente à procura daquele pregador para matar. Mas e soubemos que ele estava na casa do homem já descansando, na casa do delegado. Cercamos a casa do delegado, eu na porta da cozinha e Antônio servindo na porta da sala, cocada na janela e batemos na porta. Solomão saía com sua Bíblia na mão, aberto, e disse, eu sei que os senhores vieram para me matar, mas antes que o senhor me mate, o senhor me dá licença que quero ler minha Bíblia. Eu quero morrer lendo a Escritura Sagrada, pregando o Evangelho, procurando servir ao Senhor nos últimos dias da minha vida. Abri a Bíblia no Salmo 91 e lia o Salmo 91. E nós sentamos ali ouvindo a leitura daquele homem. E depois então que ele leu, ele comentou a leitura. Depois de fazer comentário, ele disse, agora os senhores vão me dar licença, eu vou orar a Deus em favor de vocês, para que se vocês me matarem, que o meu sangue no dia de juízo não clame sobre vocês, que vocês ainda têm um tempo de se arrepender. E aquele homem virava as costas para nós, ajoelhado, e orava a Deus pedindo que Deus perdoasse os nossos pecados, que o sangue dele derramado naquele momento não servisse de condenação para nós. Depois de orar em nosso favor, ele orou em favor dele mesmo, dizendo, Senhor, se é agora a vontade de que eu entregue a minha vida, Senhor, dá-me força, dá-me coragem para que eu possa viver pregando esse evangelho em que o dia que tu me chamares. Quando terminava as suas orações, virava para nós e disse, agora pode me matar. Eu fui o primeiro que gritei, não, senhor, o senhor não vai morrer mais. Nós não vamos matar o senhor, nós vamos matar o frade. Ele joelhou nos nossos pés e disse, o frade também tem uma arma, ele necessita também de salvação. Não mate o homem. E insistiu com nós para que não matasse. Mas nós saímos à procura do homem e não encontramos. Este foi um dos acidentes que eu encontrei com um dos pregadores do Evangelho. Perfeitamente. Como é que o senhor começou a sentir a necessidade de abandonar a cena do crime e começar uma nova vida? Muito bem. Quando eu senti abandonar a cena do crime e começar uma nova vida, foi realmente quando eu saí do bando de Antônio Servino em 1914. Antônio Servino foi preso numa cidade por nome Taquaritinga e ficava eu então, como já contei antes, em convalescência daquele tiroteio que tive, estava eu e Cocada ali. E quando então soubemos que ele foi preso, os nossos companheiros se debandaram todos, ficando eu apenas com o Cocada. Eu também estando já ferido, Cocada também foi morto por um soldado. E estando eu então só, comecei a fugir para um lado e para outro, escapando da polícia, daqui e dali. E vim parar em Mato Grosso. Em Mato Grosso tive alguns tempos. De Mato Grosso eu vim para a cidade de Santos. E antes de vir para Santos, encontrei-me com um homem por nome Francisco Ferreira da Rocha. Homem este que tem diversas mortes nas costas. E é vivo ainda, mora em Santos. É membro da Igreja Batista, na Praça José Bonifácio, número 11. Este homem teve uma ursa na mão, em Presidente Prudente, da linha Sorocabana. E não podendo tratar-se, então veio para a Santa Casa de Santos. Chegando na Santa Casa de Santos, a alimentação sendo pouco para ele, começou a trabalhar, lavar prato
e ajudar ali dentro. Tornou-se quase como um empregado da Santa Casa. Quando foi um belo dia, alguém disse para ele que tomasse cuidado quando passasse em frente à igreja dos protestantes, que os protestantes não criam em Deus, não criam em santo, não criam em nada. E que ainda tinha o seguinte: quando o pastor fazia com a mão para os crentes levantar para orar, aparecia um bode preto ali. E este Francisco Ferreira da Rocha, então, disse: pois bem, eu vou lá, vou matar o pastor da igreja e matar o bode preto também. E entrava na Praça José Bonifácio, número 11, que está lá a igreja até hoje. Naquele tempo era um salão grande, que era um cinema, hoje é um bonito templo. E entrava, sentava na primeira banco da entrada e com a mão no cabo do revólver olhando para o pastor. E o pastor então pregando. E o bode preto aparecia. E não, quando o pastor fez com a mão para os crentes levantar, olhando ele não viu nada, bode preto nenhum. Então ficou desapontado com aquilo. Havia uma senhora que estava perto dele orando a Deus, pedindo para que nada acontecesse. E então, quando foi na hora de sair, que terminou o trabalho, o culto, todo mundo cumprimentava ele na porta, homens, moças, senhoras, perguntando se é a primeira vez que ele assistiu à pregação. E ele disse: é a primeira vez. Ficou impressionado com aquilo. Disse: eu nunca vi coisa igual. Eu entrei aqui, ninguém me conhece. Todo mundo pergunta se é a primeira vez que eu assisto à pregação. E indo para a Santa Casa, disse a essa pessoa que tinha falado que na igreja dos crentes tinha bode preto. E então disse: não é verdade. Lá são uma gente muito boa. Eu vim de lá impressionado, pessoal muito bom. Então arranjaram para dar ata daquele homem, aquele homem foi expulso da Santa Casa. Sendo expulso da Santa Casa, sem nem tostão no bolso, passando já necessidade, fome, ainda com a ursa na mão, então procurava ver se achava um jeito de arrombar alguma casa ou agredir alguma pessoa para tirar dinheiro. Quando encontrava com um crente, e este crente lembrou que viu ele na igreja, perguntou: o senhor não esteve na nossa igreja Tartempo? Estive. Disse: então, o que o senhor achou a respeito da nossa igreja? Ele respondeu: o que eu achei é que eu fui expulso da Santa Casa por causa da tua igreja. Este crente disse: não tem importância, o senhor vai para a minha casa. Este homem foi para a casa deste crente. E a intenção daquele homem era logo que ele saísse ao trabalho fazer algumas desordens na casa. Mas quando foi à noite, antes de deitar, aquele crente abriu a Bíblia, leu um trecho das Escrituras Sagradas, e depois as moças cantaram um coro. E ele lembrou da primeira pregação que ele tinha ouvido, e aquele homem não quis ficar também ali, saiu. Francisco Ferreira da Rocha chama este homem. E então, quando foi a hora da janta, ele veio jantar e o crente perguntou se não quer assistir uma pregação do Evangelho. Ele disse: quero. Foi. Como ele já tinha ouvido a primeira vez, esta segunda vez o pregador era o mesmo do que pregou a primeira. E este pregador então falou sobre a passagem do filho pródigo. E depois de fazer a pregação sobre o filho pródigo, então convidou: quem quer aceitar Cristo, vem aqui à frente. Aquele homem foi para frente e disse: eu aceito Cristo como Salvador. Convertendo-se este homem do que ele era antes terrível, perdido, perverso, tornou-se de um pregador. É um homem que prega o Evangelho até hoje, chorando, e está lá para quem queira ver. E nas igrejas aonde eu tenho falado, tenho citado o nome desse homem e o endereço, que alguém já tem escrito para ele, tem mandado carta provando o que estou dizendo. E então, este homem converteu-se. Convertendo, como já o disse, tornou-se um pregador e saiu à minha procura para pregar o Evangelho. E eu então tinha um receio muito grande desta gente. Eu não queria saber de viver, ter convivência com essa gente. Mas ele chegou perto de mim e perguntou: conhece quem sou eu? Eu disse: conheço, você é Francisco Ferreira da Rocha. Ele disse: mas eu não sou mais aquele homem, sou uma nova criatura. Eu respondi: você está bobo, rapaz. Você está de cabelo branco, diz que é nova criatura. Ele falando a respeito das coisas espirituais e eu entendendo sobre a parte material. E assim, então,
foi quando o convidei para ele tomar um vinho. Ele foi e respondeu que crente não bebia. Eu disse, é por isso que eu não quero ser crente. Eu quero ter liberdade da minha consciência, fazer o que bem entender. Comer e beber, fazer tudo quanto for necessário. Porque aproveitar enquanto estou neste mundo. E ele disse, eu também podia fazer, mas não faço, que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança, não para ser um barril de vinho. Eu disse, vou lhe mostrar quem é barril de vinho. Colocava uma Mauser no bolso, de 12 tiros, um Schmidt com 6 tiros e uma peixeira. Queria levar ele para a praia, para lá tirar a sua vida. Não sabia como poderia levar. Mas ali, conversando e tal, etc., ultimamente ele me convidou para ir à casa de um amigo. E justamente a casa do amigo era uma congregação evangélica, batista. E ali, pensando que era a casa de um amigo, fui. Chegava ali, era um salão. Estava cheio de cadeiras, mas não tinha ninguém, estava vazio. Era cedo ainda. E então, sentamos ali, eu perguntei, escuta, por que essas cadeiras aqui? Eles iam para a escola dominical. Eu não sabia o que era a escola dominical. Nunca tinha ouvido falar. Então, ele disse, sente aí, espere que você já vai ver. Logo depois de alguns minutos, começou a encher o salão. O salão encheu. E atrás de mim sentou 2 moças. E o cano do revólver estava aparecendo 2 dedos para fora. E a moça dizia uma para a outra, que colosso revólver que aquele homem tem na cinta. E eu disse para comigo mesmo, uma boa oportunidade. Agora eu tiro o revólver, dou um tiro para cima, essa gente sai correndo tudo, e eu mato este homem, sai correndo também, ninguém sabe quem foi que matou. Quando assim eu pensava, o pregador subiu o púlpito, e então abriu em Mateus capítulo 25, e leu. Lendo Mateus capítulo 25, depois da leitura ele fez o comentário, falando sobre o dia de juízo, falando sobre aquele dia que o mar dará seus corpos, os túmulos se abrirão, e todos serão ressuscitados, um para a salvação, outro para a condenação. E eu, apesar da minha incredulidade, eu era um homem temente, era religioso. Só que não conhecia Cristo vivo. Eu não conhecia o Evangelho. Logo então senti ali uma coisa impressionante e comecei a pedir ali, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me ajude que eu possa compreender. Se é que realmente essa gente está certo, dá-me força para mim poder compreender. E ali uma coisa apoderou-se de mim naquele momento, já esqueci de matar aquele homem e não queria mais fazer mais nada. Porém, na hora de sair, aquele Francisco Ferreira falou para o pregador, e este homem é o maior bandido que eu conheço, se homem converter será uma maravilha. Então deram-me um Novo Testamento. Mas eu, quando me converti, não sabia nem assinar meu nome. Eu não conhecia. Quando eu nasci, não havia nem escola. E então, peguei o Novo Testamento e veio para casa pensando, como se eu pudesse ler este livro para ver o que está escrito. Ainda depois disso, que eu levava o Novo Testamento para comigo, eu tinha naquela cidade uma amante rica, milionária, e que eu vivia ali debaixo dos cuidados daquela mulher. Porém, o seu próprio marido sabia de alguma coisa, não sei se porque tinha medo, nunca fez nada para mim. E ali então, eu chegava naquele dia pensativo, depois que tinha ouvido a pregação, que tinha recebido o Novo Testamento também, chegava ali impressionado. Puseram-me uma garrafa com vinho, eu disse, não quero tomar. Ela perguntou, por que o senhor não quer tomar o vinho? Eu respondi, eu assisti uma pregação do Evangelho que estou completamente impressionado. Acho que realmente eu estou errado. Eu preciso regenerar-me. Eu preciso buscar a verdade. E ela foi responder, você é bobo. Aquela é a religião dos americanos. Os americanos querem comer o teu dinheiro. E eu disse, não é de americano. Porque se fosse, eu não sentia no meu coração uma coisa tão diferente. E um americano não poderia me fazer transformar a minha vida, fazer eu sentir uma coisa muito diferente do que eu sentia antes. E ali seu esposo
também, que nunca falava que tinha medo de mim, começou a me maltratar. Porém, eu não era ainda convertido, só tinha ouvido o evangelho uma vez. E aquele homem me maltratando, não podendo resistir, eu passei a mão numa garrafa de cerveja dele, uma garrafada no pé do vidro do homem. Matei aquele homem. Fugia para o sítio, casa do meu protetor. E lá no sítio, então, quando fui dormir, não podia reconciliar o sono. Quando estava querendo pegar o sono, então eu ouvi a voz do pregador pregando sobre a passagem de Mateus capítulo 25. O gesto que ele fazia com a mão. Acordava assustado e dizia: meu Deus, tem misericórdia de mim, ajuda-me, para que eu possa entender o que tu queres que eu faça. E ali ficava alguns minutos, quando vinha o sono novamente, que eu ia reconciliar o sono novamente, eu ouvi o hino que eu escutei a primeira vez. Era justamente o hino 306. Isso. E esse hino então cantava aquele hino: os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir, sigo meu Jesus levando a minha cruz. E ali eu dizia: meu Deus, o que eu tenho que fazer? E ali tornava a querer reconciliar o sono, tornava a ouvir o hino cantado, e assim foi que eu não pude resistir. E não podendo resistir, então saí e disse: eu vou me entregar às autoridades, vou cumprir minha pena, e então depois, se Deus me permitir que eu ainda possa viver, eu vou pregar este evangelho. Quando chegava à casa dessa minha amante, ela disse: agora você pode ficar à vontade. E eu disse que quem matou meu marido é um homem de cor, um homem pequenininho, e nunca a polícia descobrirá quem foi. E eu respondi a ela: eu não quero mais esta vida. Eu quero procurar, encontrar a Cristo, porque eu não tenho mais sossego na minha vida enquanto não encontrar a verdade. E ali ela insistiu comigo dizendo: você não tem ofício, você não tem leitura, você nunca trabalhou e você vai morrer a miséria. E eu disse: eu prefiro morrer a miséria do que viver na vida que eu estou vivendo. E ela disse: pois bem, nesses casos vou ter que denunciar a polícia. Eu disse: pode denunciar. Ela me denunciou a polícia, mas a polícia caducou, porque antes tinha dito o contrário. E eu me entreguei às autoridades, confessei o que eu era, e as autoridades então me condenaram a 10 anos de cadeia. E nesses 10 anos de cadeia, eu ali então sentia tanto desejo de conhecer e aprender alguma coisa do Evangelho. Quando os crentes iam me visitar dentro da cadeia, eu decorei os 500 hinos do cantor cristão. E ali, procurando soletrar o Novo Testamento. E ali fiquei 9 anos preso. No fim de 9 anos, pelo meu procedimento, me deram a minha liberdade. Quando eu procurava a igreja, que eu ia entrar na igreja no domingo, à noite, à União da Mocidade. Quando eu chegava na União da Mocidade, desejoso para aprender alguma coisa, sentava, daqui um pouco eu via uma moça, um moço, cochichar no ouvido um do outro, e saíam dali e iam embora, eu ficava sozinho ali. Eu saía e dizia: meu Deus, será que nem aqui não querem me receber? Ia lá onde estava a mocidade. Daqui um pouco a mocidade estava lá no outro canto e eu sozinho. E assim fui aguentando quase 3 anos. O próprio pastor T.C. Bag, foi que me batizou, levou 3 anos para me aceitar como membro daquela igreja e ser batizado. Quando eu fui batizado, já tinha uns 4 ou 5 colocados por mim nessa igreja. E assim foi a minha conversão. Eu creio que desde que o senhor se converteu e deixou a vida de cangaceiro, tem experiências extraordinárias. O senhor pode enumerar algumas delas? Eu lembro de muitas que aconteceram depois de que me converti. Uma delas interessante foi quando eu fui convidado para ir à Conceição de Macambu fazer um trabalho numa igreja. Chegando em Conceição de Macambu para fazer o trabalho, então foi contratado por alguém, um homem, para me tirar a vida, cujo este homem procurava
fazer o possível de aproximar-se mais de mim. O pastor da igreja, sabendo que ia acontecer, então disse-me a mim: acho bom o senhor não fazer o trabalho que o senhor está arriscado de perder sua vida. Eu disse a ele: se Deus me guardar, nada me acontecerá. Insistindo então com ele, fizemos o trabalho. Moradores daquele lugar que vinham à igreja eram distância longe, uns de 10 quilômetros, 8 quilômetros, 9 quilômetros. E vinha aquela gente então de longe para assistir o trabalho. Tiravam o sapato do pé e quando chegava em frente à igreja, então lavavam os pés e calçavam o sapato. E a igreja lotou, ficou cheia. E em frente ao templo havia um quarto que chama o quarto dos profetas, onde dormia os visitantes. E este homem que ia me matar, a certas horas, não tendo ninguém perto vendo, ele foi lá, cerrou o trinco da veneziana e deixou encostado como quem diz que estava fechado. Nem intenções de noite, quando estivesse dormindo, ele entrar dentro e me matar. Porém, eu nada disso sabia. Soube mais tarde porque aconteceu o acidente. Estava eu fazendo um trabalho na igreja lotada, aonde também estava a pessoa que queria tirar minha vida. E ali, fazendo o trabalho, quando terminava, cantamos um hino que diz: chuva de bênção teremos. E quando nós cantamos aquele hino, o tempo estava bom, o céu bonito, estrelado. De repente formou um temporal de chuva tão grande que os galhos das árvores cercavam a chegar no chão. Então disse aquelas pessoas que estão ali do sítio, de longe: nós não podemos ir para casa chovendo desse jeito. Nós vamos posar aqui mesmo. Então, na escola dominical, no templo, dormiam os crentes, e na escola, a repartição da escola, dormia senhora, moço. E eu disse também: eu não vou dormir no meu quarto, vou dormir aqui. Dormir no seu quarto? O senhor vai dormir nesse banco duro? Eu disse: não, eu vou dormir aqui mesmo. Insistiram tanto, mas eu não fui. E eu, sem saber o que está se passando, certamente uma providência de Deus. E ali dormir num dos bancos da igreja, junto com os outros crentes. De manhã cedo, o pastor levantou, assustado. Chegava ao meu quarto, onde eu ia dormir, e encontrava a janela do quarto aberta e o colchão furado com a faca, e o sinal do pé do homem que pulou a janela para entrar para me matar. Saiu desesperado, dizendo: certamente mataram o irmão Narciso, levaram o corpo dele e jogaram em algum lugar. E quando passava procurando, ouvia alguma conversa lá no salão do templo, e dirigiu-se então lá e encontrando comigo: ô irmão Narciso, o senhor está aqui? Estou. Ele disse: o senhor sabe que entrou gente para lhe matar no seu quarto? Não, não sei. Pois é, entrou gente lá para lhe matar. Eu digo: então, se entrou, Deus me guardou, que nada me aconteceu. Tomamos café, conversando ali, e era combinado com o rapaz para me buscar, para mim almoçar e depois ir embora, pegar o trem. Quando estava ali mais ou menos conversando ali para as 10h30 da manhã, aparecia um rapaz, filho daquele crente, que vinha me buscar para o almoço. E lá no largo, cujo retrato eu tenho comigo, esse fato, esse retrato está comigo, foi tirada a fotografia. Quando eu ia passando no largo em frente ali o convento, um grupo de pessoas me cercou e eu, distraído sem pensar que ia me fazer aquilo, um homem me deu um tombo, caí no chão. Quando eu caí no chão, um senhor de cor com um punhal em cima de mim para me matar. Eu, deitado mesmo no chão, me tirei o pé na boca do estômago do homem e joguei ele de costas. Quando assim aconteceu, um homem que estava de branco arranca do revólver e diz: quem põe a mão neste homem morre. Era o delegado daquela cidade, que era da igreja presbiteriana. Então, o outro irmão do delegado estava ali, imediatamente com a máquina tirou a fotografia. E na fotografia então nós encontramos quando este homem de cor vai correndo, guardando o punhal na cintura, e os soldados cercando, prenderam. Depois de preso, interrogaram ele perguntando por que ele fez aquilo. Ele disse que foi mandado fazer aquilo. E o resultado que eu quero mencionar foi o seguinte:
Naquela cidade alvoroçou todo mundo. Se o homem mal nenhum fez, o homem só fala a verdade. Por que fazer uma coisa dessa? E foi um pedido de Bíblia, que foi mais de 280 Bíblias vendidas naquela cidade. Um outro fato impressionante foi também em Caxias. Em Caxias, no estado do Rio, fui convidado por um pastor a fazer um trabalho numa igreja. E ali estava completamente cheio o salão. Também a rua estava impedindo o trânsito. Não tinha mais lugar, tinha gente de pé por todo canto para ouvir. E quando estavam naquela atencioso, ouvindo a palestra, um homem no meio da rua gritou: "Eu sou filho de Antônio Servino." O povo alvoroçou-se e levantaram em pé para ver, pensando que alguma coisa ia acontecer. Foi quando então o pastor convidou o filho de Antônio Servino para vir à frente ao púlpito, e o povo levantou para ver o que ia acontecer quando o filho de Antônio Servino chegava e me abraçava. Mas, infelizmente, eu ainda não me converti. Eu conheci o Senhor, disse ele para mim, quando eu tinha meus 15 anos, quando ele tinha seus 15 anos. Eu conheci o Senhor como chefe, junto com meu pai, e era o companheiro número 1 do meu pai. Mas eu hoje me entrego a Cristo, e aquele homem se entregou-se a Jesus naquele dia. Ô, irmão Narciso, antes de não prosseguir, eu gostaria de perguntar o seguinte. Antônio Servino é um dos cangaceiros do Nordeste, mas houve outros, inclusive Lampião. E o povo faz confusão a respeito de Lampião e de Antônio Servino. O senhor podia fazer um esclarecimento a esse respeito? Perfeitamente. Ao seguinte, houve, depois de Antônio Servino, o Lampião. E às vezes as pessoas fazem confusão de Antônio Servino com Lampião. Porém, Antônio Servino foi o primeiro bando que existiu no Norte. Antônio Servino terminou o bando em 1914. Foi preso numa cidade por nome Taquaritinga por um tenente por nome Tenente Teófilo Torres. Foi quem o prendeu. Porém, Lampião foi muito depois. Lampião começou em 28, se não me engano, terminou em 30 ou 31. E às vezes a pessoa há uma confusão entre esses dois. Porém, há uma diferença um do outro. Mesmo no cangaço, Antônio Servino era um homem que protegia os pobres. Era um homem respeitador de família. Quando o Lampião era o contrário, fazia desordem. Parece-me que há um fato também de grande interesse, de grande importância com respeito à morte de João Caboclo da Silva, que o senhor mencionou logo no início da nossa entrevista. O senhor poderia contar esse fato? Pois não. João Caboclo da Silva, uma vez denunciou a nós, as autoridades. Nós levávamos um caminhão, levando os vinhos, e ia para as igrejas, e na Bahia tem tantas igrejas como tem dia do ano. E levando para nosso esconderijo, este homem, depois denunciou a nós a polícia. Denunciando, perdemos 3 companheiros. Juramos vingança. Passou-se muitos anos. Depois de muitos anos passados, um dia eu encontrei com este homem, e na margem de um rio, numa fazenda por nome de Fazenda de Zumbi. E eu matei este homem. Porém, este homem estava acompanhado com uma das suas filhas, que tinha naquele tempo seguramente 2 anos de idade, dito por ela mesma. E eu não ouvia essa menina e nem conhecia. Mas por uma providência divina, essa menina está hoje uma senhora casada e viva e crente. Essa moça, essa menina, ficava na margem de um rio, e mais tarde alguém pegou essa menina e criou, crescera, tornou-se enfermeira do Colégio Batista, e numa convenção batista no Rio de Janeiro, em um lugar por nome Tijuca, Icaraí, ali eu ia para passear e mostrar a cidade para minha filha. Porém, havia uma exposição de livro muito grande e não tinha quem tomasse conta. E o diretor da casa publicadora pediu para que eu tomasse conta. Eu não quis. Mas a insistência foi tanta que eu aceitei. E o pregador daquela manhã era pastor Herodício de Queiroz, que é o mesmo escritor desse livro que está em meu poder.
Então começou a pregar. A pregação dele foi sobre os caboclos do norte. E a primeira pessoa que ele mencionou foi meu nome. E os nortistas desciam com lápis, caneta na mão, para tomar apontamento de alguma coisa que eu pudesse contar. E era justamente uma convenção nacional. Tinha gente da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, de Aracaju, de João Pessoa, Ceará, de todo lado tinha gente naquela ocasião. E todos queriam ouvir alguma coisa. Então disse, no momento eu não posso atender, pois estou atendendo aqui, vendendo esse livro, não tem quem me ajude. Mas logo que eu tiver uma oportunidade, eu poderei vos contar alguma coisa. E nisso vem essa menina, essa moça, senhora, que depois crescera, que eu não a conhecia, porém era filha da minha vítima. E ela chega e pergunta, o senhor tem um livrinho por nome Livro do Coração? É um livro adotado pela Igreja Católica em 1500 anos, onde tem imprimato do bispo. E aí, então, eu disse, tem. Ela disse, converteu-se 3 famílias por meio desse livro. E lá no norte converteu 3 famílias. Perguntei a ela, a senhora é nortista? Ela disse, sou pernambucana. Eu disse, eu também sou pernambucano. Perguntei aonde que a senhora nasceu. Ele na fazenda de Zumbi. Quando ela falou fazenda de Zumbi, já fiquei impressionado, que ali houve algum tiroteio. Perguntei, como chama seu pai? Em vez dessa senhora dizer o nome do seu pai, começou a chorar. Sentado ao pé de mim, chorando, e a multidão em volta, a porta estava aberta e o povo invadia, quase 2.000 pessoas já estavam ali. O salão ficou vazio, todo mundo desceu para ouvir e ver o que estava acontecendo. Depois de muito choro, ela levantou os olhos para cima e disse, eu choro, porque eu tinha meus 2 anos de idade quando mataram meu pai. E quem matou meu pai era um que tinha apelido Tenente Baianinho, que era eu mesmo. Eu também, não podendo resistir, comecei a chorar também. Aí a multidão dizia, ainda agora chorava só a mulher, agora chora o homem também. O que será que aconteceu? E aquele comentário por ali, o povo enumerando. E ali estavam o general do exército, por nome Mário Barreto França, que é um que compôs uma poesia. E então, tiraram minha fotografia, eu pedindo perdão àquela senhora, e ela afastando e eu de braços abertos chorando e pedindo perdão. E as lágrimas desciam pelo rosto abaixo a cair no chão. E depois de muito tempo ela vendo que a minha sinceridade, ela abre os braços e diz, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. E aquela senhora me abraça e eu abraço a ela, lavando o ombro do seu vestido com as minhas lágrimas. E ela lavando o ombro do meu paletó com as suas. Essa senhora é viva ainda, mora no Rio de Janeiro, é membro da Igreja Batista, atrás da Casa Publicadora, na rua Paulo Fernandes. Perfeitamente. Aproveitando, o senhor falou aí sobre a poesia de Mário Barreto França, aproveitando o ensejo, já que ela está aqui em nossas mãos, nós vamos transmitir aos nossos diletos ouvintes. Um milagre do Evangelho. Poesia de Mário Barreto França. A noite vinha chegando na fazenda do Zumbi e havia uma dor chorando no canto da Juriti. Um vento frio de medo farvalhava no arvoredo como um presságio de horror. E as águas turvas do rio lançavam um desafio às margens cheias de flor. Atrás de um tronco vetusto, uma sombra se esgueirou. Um velho olhou, teve susto, e um tiro ao chão prostou. Sem ajuda, o moribundo deu um suspiro profundo e fez-se silêncio. Então, o desalmado assassino seguiu seu negro destino isento de punição. Todo o povo revoltou-se, mas nada pôde fazer, pois não atinou quem fosse capaz de assim proceder. Lamentou-se o sucedido. Houve enterro concorrido, promessa e gente a falar. Porém, qual terra sem chuva, a orfanzinha e a viúva ficaram sem pão nem lar. Passaram-se muitos anos, e o assassino, que sofreu muitas mágoas e desenganos, um dia se arrependeu. Ouvira falar de Cristo, do seu amor
E foi isto que em sua alma fez florir um roseiral de bondade. E hoje ele espalha a verdade nas mensagens do porvir. E a orfanzinha que tanto sofreu da sorte e o desdém, um dia vê que o seu pranto foi estancado também, pois na sua alma cansada raiara a doce alvorada entre um festejo de luz. E a sua vida de agora seria uma eterna aurora sob as bênçãos de Jesus. Foi na Convenção Batista que este fato se passou. Uma senhora nortista a um colportor falou: penso que nos conhecemos. Seu nome, Narciso Lemos. Em Pernambuco nasci. E eu me chamo Sebastiana. Também sou pernambucana da fazenda do Zumbi. Narciso fica pensando e indaga: quem foi seu pai? João Caboclo. E lastimando, foi morto sem nenhum ai. Não foi ele assassinado quando seguia para o lado do rio? Sim, pois então fui eu o seu assassino. Foi meu trágico destino. Minha irmã, peço perdão. Chorando, os dois se abraçaram, irmanados pela fé na salvação que alcançaram em Jesus de Nazaré. Ela, apesar da saudade que chora em sua orfandade, perdoou tão grande mal. Ele, triste e arrependido, se prostrou agradecido ante o altar celestial. Os milagres do Evangelho hão de sempre aparecer, restaurando o moço ou velho no caminho do dever. Os corações sofredores e as almas dos pecadores hão de achar sempre essa cruz, mansão de fé salvadora que se alteia acolhedora no Calvário de Jesus. Essa poesia foi escrita por Mário Barreto França em Icaraí, em agosto de 1948. Irmão Narciso, eu acho que se nós fôssemos relatar todos os fatos relacionados com sua vida, nós teríamos material para gravar meia dúzia de long plays. É verdade que neste disco nós não podemos trazer todos os fatos. Agora acho que seria interessante que o senhor dissesse aos nossos diretos ouvintes qual é a igreja que o senhor frequenta, onde o senhor mora, outros fatos que o senhor acha interessante deixar declarado aos nossos diletos ouvintes. Muito bem. A igreja que eu estou fazendo parte dela é a Igreja Batista de Campinas, na Rua Santa Cruz, 511. A minha residência é na cidade de Campinas, na Rua Arnaldo de Carvalho, 894. Quantos anos mais ou menos faz que o senhor deixou aquela vida imunda, aquela vida de pecado e se converteu? Eu, quando me converti ao Evangelho, foi em 1917. Eu conheci o Evangelho, fui para a cadeia. Lá fiquei 9 anos preso. No fim de 9 anos, então é que eu fui aceito pela igreja, depois de 3 anos ainda. Mas que faz muitos anos que eu sou crente. Eu me converti mais ou menos, quando fui aceito, com 33 anos. Não é como muita gente por aí diz. Ele está agora pregando o evangelho que está velho, não pode mais. Eu me converti na flor da minha mocidade. Deixei de tudo quanto era mundanismo. Nunca trabalhei na minha vida foi no baralho. Eu conheci 73 qualidades de jogo. No 21, na douradinha, no 7,5, no zap, no truque. Tudo quanto era jogo, sabia jogar e também sabia roubar. Porém, depois que me converti, fui trabalhar de servente de pedreiro. Perfeitamente. Eu creio que essa é uma boa explicação, porque geralmente costumam dizer exatamente isso. Que as pessoas se convertem depois que já estavam quebradas, depois que já gozou a vida, etc. Mas nós queremos lembrar aos nossos diretos ouvintes que a vida só é gozada
depois que é entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque a verdadeira felicidade está em a pessoa viver uma vida nova, modificada, transformada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Narciso, o nosso muito obrigado pela sua presença em nossos estúdios e esperamos que este disco corra este Brasil afora e até o estrangeiro, se for possível, para levar o testemunho, o seu vibrante testemunho de como o Evangelho tem poder, o seu testemunho de que Jesus o transformou e o tornou uma nova criatura para viver uma vida feliz. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o meu intuito, o meu desejo, é que realmente as pessoas não encarem para o lado material, mas sim para o lado espiritual, e que possam compreender que Cristo tem poder de salvar o pecador.